exercício desse nosso treino B, né? Treino subdividido em A e B, hoje o treino B. Agora a gente vai fazer um pec deck. O pec deck, classicamente, é um exercício para o peitoral, trabalha bastante o ombro, dependendo do ângulo dele também, a gente trabalha mais ou menos, e a gente consegue regular também a amplitude do movimento. Esse aparelho, classicamente, ele tem uma regulagem de amplitude. Eu consigo colocar esse braço de alavanca mais para trás, para eu poder alongar mais, ou colocar um pouco mais para frente, para eu alongar menos. Aí depende muito da sua amplitude. Esse é um exercício que também trabalha bastante a sua flexibilidade, um exercício interessante para quem tem uma má postura, para quem tem, por exemplo, uma hipercifose ou uma rotação interna de ombro, ou tem um encurtamento dessa musculatura peitoral, às vezes por falta de alongamento, ou por uma má postura mesmo, né, diária, uma falta de hábito de corrigir a postura, a gente acaba tendo uma postura mais arqueada, né? Hoje em dia, com o uso de celular, muita gente fica muito tempo com o celular assim, a cabeça baixa, o ombro mais prostrado. Então esse exercício ele ajuda a gente a lembrar que a gente tem que ter uma postura de peitoral aberto, para a coluna ficar mais alinhada e tudo mais. Ele ajuda inclusive nessa parte postural. A musculação ajuda muito na parte postural, para você ter uma simetria, ser simétrico, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, tanto membros superiores quanto membros inferiores, para homens e mulheres, independe. Então, é importante a gente fazer a musculação com equilíbrio para você melhorar inclusive a sua postura, a sua autonomia, a sua independência funcional e tudo mais, tá bom? Mas vamos falar do pec deck especificamente. A maneira que você tem, então, de regular o aparelho é se baseando na altura do seu cotovelo. Quando a gente apoia, essa máquina especificamente não tem um lugar para segurar, não tem uma manopla para segurar. Eu vou fazer o exercício para você entender enquanto eu falo. Ó. Aqui, apoiei o cotovelo, fecho, solto o ar, puxo, alongo. Percebe que eu não consigo alongar mais do que isso, né? O aparelho para. Por quê? Eu estou numa regulagem pequena. Se eu quiser aumentar esse ângulo, então eu regulo, eu coloco ele um pouco mais para trás. Está no segundo grau, teria um terceiro grau. Aqui eu consigo ter uma amplitude um pouco mais interessante. Ó. Contraio, solto o ar, contraio o peito, alongo e solto o ar. Puxo o ar voltando, fase excêntrica. Solto o ar na parte difícil, fase concêntrica. Alguns erros desse exercício. Primeiro, o cotovelo, enquanto eu estou executando, durante o momento que eu fecho, que eu aproximo aqui, os meus cotovelos eles têm que estar aproximadamente na linha do meu peitoral, tá? Então, ó, esse é um detalhe importante para você corrigir. Vamos supor que eu cheguei no aparelho e encontro o aparelho lá embaixo. Sentei, está muito baixo. Aí eu vou, apoio o cotovelo dentro da almofada lá tal, e eu fecho. Aqui, ó, o cotovelo está muito na linha do ombro. Mesmo modelo que eu falei do supino inclinado, que se o banco está muito baixo, eu faço exercício, eu consigo fazer, mas eu solicito demais o deltoide anterior. Nesse caso também, se o meu cotovelo está muito para cima e eu fecho, eu estou usando muito o deltoide anterior e poderia usar mais o peitoral. Então o ideal é que o cotovelo fique na linha do peito quando ele fecha, e nem muito baixo. Se eu deixar o banco muito alto, acho que vai cortar minha cabeça aí no vídeo, mas tudo bem. Eu também, ó, eu fecho, meu cotovelo está para baixo. Eu estou usando bastante peitoral? Estou. Mas tá desconfortável para eu fazer. Então, o ideal é que o cotovelo fique, então, na altura do seu peito. Ó. Fechei, solto o ar. Agora está ideal para mim, está confortável. Fica até mais confortável de fazer. Solto e volto. A mão está livre, mas eu estou apoiando mão e cotovelo. Importante. Não deixa fazer, é comum quando a gente começa a ficar cansado, a carga começa a falhar, a gente chega perto daquela falha concêntrica momentânea, a gente vai tender a fazer mais força no punho do que no cotovelo. Aí o cotovelo começa a não conseguir mais ficar encostado. E aí acontece esse fenômeno aqui, ó. A gente fecha de qualquer jeito, o cotovelo não encosta mais, acontece isso, acredite você ou não, você começa a fazer, o cotovelo começa a abrir, você começa a roubar. Jogar muita força no punho. Então lembra que você tem que fazer a força principal no cotovelo. É o cotovelo que tem que fechar. É o cotovelo que vai fazer ativar mais o peitoral. É esse ângulo do movimento que a gente quer. Não é esse aqui de cima. Porque se você joga a força aqui em cima, aqui no punho, e esquece de usar a força do cotovelo, você vai fazer muita força no ombro. Tem muita gente que se machuca, gera uma tendinite, uma bursite no ombro, machuca de verdade. Por isso que é importante você fazer a musculação com consciência, sabendo onde tem que fazer a força, é para isso que você está aqui nesse treinamento.
Aqui no Bora Fortalecer, então, ó, vai fazer a força, distribui. Força no punho, força no cotovelo. Vou fazer de novo, ó, fazendo força nos dois. Tô jogando força aqui no punho, tô jogando força aqui no cotovelo, ó, tá tudo encostado, ó, puxo, solto. E é só isso. Beleza? Então esse aqui é o pec deck. Tem uma variação do pec deck, vou aproveitar que eu já tô aqui, que é como se fosse um crucifixo. Né? O crucifixo classicamente é pegar um halter, alongar e fechar, dá para fazer em máquina, dá para fazer no cabo, a gente vai fazer o crossover também, mas daria para fazer aqui, ó. Eu seguraria de uma outra maneira e faria este movimento, ó, fechando na altura do peito, volto. Nesse caso, o cotovelo fica para cima, o cotovelo não cai, não é isso aqui. O cotovelo fica mais alto, ó. Eu fecho e volto. E eu apoio o meu punho mesmo, tá vendo? Meu punho tá aqui, ó. Tô fazendo a força na mão e o punho tá reto. Então, ó, pec deck, dá para fazer uma variação de um crucifixo. Então, basicamente, esse aqui é o aparelho pec deck.